Tem um assunto que ninguém te ensina na faculdade. Eu não aprendi no meu MBA, eu não aprendi nos meus cursos de extensão que eu já fiz, nos meus cursos internacionais também eu não aprendi. E esse assunto, ele é fundamental e é o que a gente vai falar hoje no vídeo, tá? Uma pausa aqui só para eu me apresentar. Eu sou o Lucas Fonseca, para você que não me conhece, eu sou especialista em experiência do cliente. Tenho a alegria de ter ganhado os principais prêmios no Brasil como um profissional de impacto e ser finalista dos 2 principais prêmios do mundo quando o assunto é profissional de impacto em experiência do cliente. E ajudo diversas empresas através de consultoria, através das minhas formações, através de mentorias e palestras. E tenho a alegria também de já ter falado para mais de 100 mil pessoas sobre a experiência do cliente, colocando a minha missão, o meu propósito para transformar empresas e fazer com que essas empresas comuns se transformem em negócios realmente que geram impacto na sociedade, impacto nas pessoas, impacto no bolso. Então acompanhe com a gente aí esse vídeo que ele foi feito com muito carinho. É sobre gente, é sobre cliente e é sobre experiência. E eu preparei alguns dados aqui para vocês verem o poder que uma experiência tem de suprir inclusive a dor do preço. Muitas vezes o preço é colocado como um impeditivo para alguém te comprar algo. Mas a verdade é que se o preço está à frente e é colocado como uma razão para alguém não te comprar, muito provavelmente é porque esse preço está acima daquilo que a pessoa percebe como valor. E o valor está na experiência que o cliente vai te trazer, tá? Esse vídeo é para a gente trazer alguns fundamentos, alguns conceitos. O que de fato é a experiência do cliente? E a experiência do cliente é a soma dos sentimentos que o cliente tem desde quando ele começa a procurar, quando ele começa a ter uma necessidade sobre a sua empresa, até quando ele já comprou e ele decide deixar a sua empresa ou sair do contrato da sua empresa, ou se a sua empresa vende uma única vez, ele não volta para comprar mais por causa de uma razão, por causa da soma de alguns sentimentos que ele teve ao longo desse processo, ao longo desse caminho. Todo esse roteiro que o cliente vive é o que a gente chama de experiência do cliente, e a boa notícia é que isso traz resultado, isso aumenta a lucratividade, isso traz muito valor para a sua marca. Mas só vai gerar valor se isso for desenhado de maneira estruturada, se isso for desenhado de maneira intencional. Eu trouxe aqui para vocês alguns dados que eu acho que é importante a gente trazer para que vocês entendam com um pouco mais de profundidade. Olha só, a PwC, que é uma das principais consultorias do mundo, ela diz que 86% dos clientes estão dispostos a pagar mais por uma boa experiência. Imagina 2 empresas, a sua e o seu concorrente, e uma delas vai entregar a experiência diferente da outra. Aquela que o cliente se sentir melhor tem mais condições de vender com um preço mais alto, porque o cliente percebe um valor mais alto. Então isso aí que eu falei, 86% dos clientes pagam por uma experiência melhor do que aquela com experiência ruim. Mais um dado que eu trouxe aqui para vocês da Salesforce, que também é uma das principais plataformas, empresa de tecnologia do mundo, que diz que 65% dizem que a experiência conta mais que o preço na hora da decisão. Então acabei de falar isso, né? Se aquela experiência trouxe segurança para o cliente, se aquela experiência trouxe um conforto para o cliente, se ele vai se sentir fazendo um bom negócio porque ele se sentiu cuidado, porque ele se sentiu com aquela empresa focada no resultado que ele vai ter, a chance dele escolher você frente a um outro que às vezes está até mais barato vai ser muito maior, tá? E o último dado que eu quis trazer aqui é um dado bastante relevante porque ele fala de lucratividade da empresa. Lucratividade é aquilo que todos nós, empresários, todos os empreendedores buscam. E se você é um empreendedor, uma empreendedora, um colaborador de uma empresa, a lucratividade também é muito importante para você. Porque se você é um colaborador, por exemplo, e aumenta a lucratividade da empresa que te contrata, você vai ser visto com muito mais potência, você vai ser visto com muito mais valor, porque você está fazendo aquela empresa crescer. E tem um estudo aqui da Forrester, também uma consultoria muito famosa, que as empresas que priorizam a experiência têm 60% mais lucratividade. Gente, lucro é dinheiro, lucro é a razão pela qual as empresas existem. Tirando as ONGs, todas as outras empresas visam lucro. E o lucro ele vem através de clientes que compram mais, através de novos clientes que vêm quando você diminui o custo que você tem para ter um novo cliente. Quando você investe em tráfego pago, quando você investe em panfletagem, se o seu negócio é local, quando você investe
num social media para criar materiais para você divulgar nas redes sociais, você está investindo, isso é dinheiro. A cada real que você coloca, ele tem que retornar maior para valer a pena. E como é que ele retorna? Através do cliente. Então, lucratividade significa que eu estou colocando X reais para trazer novos clientes e esses novos clientes estão trazendo X vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5 mais dinheiro do que aquilo que eu coloquei. Por isso o valor da lucratividade. O que faz o cliente voltar? Uma experiência positiva. Se ele se sentiu com o seu problema, a sua necessidade resolvida, se ele teve a sua necessidade suprida, a sua dor resolvida ou minimizada, se levou ele a um sucesso, a um crescimento, esse cliente vai ter o seu sentimento muito poderoso de gratidão. Quem foi que me ajudou a crescer? Quem foi que me ajudou a resolver essa dor que eu tinha? Quem foi que me ajudou? Ah, foi a empresa X, foi a empresa Y. Então eu vou começar a contar essas histórias como cliente para outras pessoas que eu convivo. E essas outras pessoas tendo necessidades que a sua empresa supre, esse cliente vai voltar e vai vir de uma maneira gratuita, concorda? Porque é um outro cliente, é um cliente atual seu, sendo advogado da sua marca. E para isso tem diversas técnicas que a gente usa, tá? Então, se experiência do cliente ela traz lucratividade, a gente não está falando aqui de um pequeno detalhe, de um mero detalhe, de fazer um encantamento do cliente para ele se sentir muito bem porque eu escrevi um bilhetinho à mão, porque eu mandei um bombonzinho para ele, porque eu fiz isso aí agrega o valor, isso aumenta o valor, mas isso não é só isso a experiência. A experiência, na verdade, é uma estratégia, é uma forma de olhar para o negócio, é uma mentalidade de olhar para o negócio para fazer com que cada etapa do cliente seja intencional. Intencional quer dizer, eu coloco intenção para que o cliente perceba e sinta aquilo que eu entendo que é importante para ele a partir dos feedbacks que outros clientes me trouxeram. E essa é uma das dicas que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Então, se você pensa que a experiência do cliente pode ajudar o seu negócio, começa a investir nisso. Começa a escutar o seu cliente para além do óbvio. O óbvio é quando um cliente, por exemplo, diz que poderia ter sido mais rápido. O que é o óbvio? É a gente achar que a gente tem que melhorar e pedir desculpa para aquele cliente. Ok, posso pedir desculpa para aquele cliente, mas eu estou tendo um clamor de outros clientes que querem como ponto de importância para eles a velocidade. Se alguém diz que está muito lento, significa que ele quer que seja mais rápido. Se alguém diz que não ficou bonito, ele quer que seja melhor apresentável aquele produto, aquela embalagem, aquela solução, né? Se ele reclama que não entendeu como que monta alguma coisa, necessariamente ele quer mais clareza. Então a sua empresa precisa ter mais clareza. São os atributos de experiência que a sua empresa precisa criar para se diferenciar e para consolidar na mente do seu cliente, na mente do cliente que está comprando de você, tá? A gente até fala disso com muito mais profundidade numa das nossas formações, que é a profissão CX, que forma novos profissionais de experiência do cliente e coloca essas pessoas numa posição de mais valor dentro das empresas, porque pega a carreira que você já tem e coloca alguns elementos que fazem você inovar mais, ouvir melhor o seu cliente, aplicar pesquisas, trazer mais dados e mais insumos para que as decisões da empresa sejam melhor tomadas, tá? Então eu trouxe aqui para vocês, eu preparei aqui 3 dicas importantes que eu acho que dá para você aplicar agora, tá? Para você aplicar muito imediatamente. Primeira delas, leve a voz do cliente para as decisões da sua empresa. Toda empresa precisa tomar decisão, seja você uma pessoa sozinha que comanda uma empresa, seja você alguém que tem sócios, que tem colaboradores, que tem equipe, pega as vozes do cliente, os feedbacks do cliente e começa a tomar decisão a partir disso. Muitas vezes a gente acha que a gente já faz isso, mas a gente não faz isso de maneira estruturada. Então, se você cuida do financeiro da sua empresa, se você cuida do marketing, se você cuida de operações, traga exemplos de feedbacks que os clientes deixaram para tomar decisões na empresa. Se você fizer isso, você vai ver que você vai estar mais aderente àquela expectativa do cliente, aquele desejo do cliente, porque você está construindo com o cliente, porque o cliente está deixando feedback e isso é muito legal. Uma segunda dica que eu acho que é legal vocês trabalharem já, que eu já posso deixar como ponto de ação imediata, é mapear um momento de desconforto e transformar ele em diferencial. Pega um feedback de um cliente que ele reclamou, por exemplo, da entrega do seu produto, que ele reclamou, por exemplo, de um atendimento ruim que ele teve, e pega aquilo ali e mergulha naquilo ali. Desenha o passo a passo, o que é que o cliente falou, como é que a gente respondeu, como é que foi a entrega, quanto tempo demorou, quem foi a pessoa que entregou, enfim, como é que foi a embalagem, como é que foi tudo no caso de um problema logístico.
e transforma isso em algo muito potente. Como é que eu transformo isso em algo inesperado e algo positivo? Não precisa melhorar tudo. A dica que eu estou trazendo para vocês é faça uma única coisa. Porque senão a gente quer fazer tudo, a gente não faz nada. Uma única coisa faz com que você melhore a experiência do seu cliente num ponto específico e aí você já vai sentir que aquela experiência está sendo positiva. E o mais legal é que dentro, por exemplo, da nossa formação do Profissão CX, lá você aprende a mapear toda a jornada, a fazer todo esse caminho do cliente. Isso é intencional, mas fazer uma já vai ser muito legal. E colete, a terceira dica que eu acho que é muito legal, muito boa, adoro ela, colete elogios, mas colete elogios de maneira intencional, de maneira estratégica. O que quer dizer isso? Não é, eu recebi um elogio do meu cliente, eu estou muito feliz, coisa boa, eu vou postar isso aqui. Legal, pode postar, pode ficar feliz, elogio realmente é muito bom. Mas quando eu falo que o elogio estratégico, ele quer dizer que eu pego os elogios e eu entendo ao longo de 30 dias, de 60 dias, aquilo que eu sou mais reconhecido. Então aquilo que a minha empresa é mais reconhecida tem que ser potencializado quando eu vou fazer uma campanha de marketing, quando eu vou fazer uma comunicação nas redes sociais. Se o meu cliente fala que você é muito bom porque o seu atendimento é excelente, então eu vou evidenciar esse atendimento nas minhas relações, nas minhas vendas, no meu processo de venda, no meu processo de comunicação e por aí vai. Isso já é construir experiências intencionais. Então olha só, eu trouxe as 3 dicas. A primeira delas, levar a voz do cliente para tomar decisão. A segunda, escolher um momento de dor, um momento crítico da jornada do cliente. E a terceira é ter estratégia, inclusive para receber elogios. Sem oba-oba. Oba-oba estratégico significa que eu aprendi aquilo com o cliente, eu vou potencializar para que mais clientes ou mais potenciais clientes enxerguem esse valor. Isso vai fazer muita diferença. Fazendo isso, a gente vai entrando para aquela estatística de empresas mais lucrativas, de empresas que são escolhidas pelo cliente mais pela experiência do que pelo preço. E aí a gente entra para esses bons números que o mercado traz, que as consultorias trazem, que é os números do poder da experiência do cliente. Fez sentido para você? Acha que consegue aplicar? Se consegue aplicar, deixa para a gente um comentário aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário, se inscreva no nosso canal, aperta o sininho aí para se inscrever, porque nós queremos cada vez mais trazer conteúdos de valor, trazer mais elementos que façam com que o seu negócio, a sua empresa, a sua carreira potencialize, que ela fique melhor, que você ganhe mais, que a sua empresa fature mais, que ela lucre mais e traga mais resultado. Então, inscreva no nosso canal do YouTube, me siga lá no nosso Instagram, que é @o.lucasfonseca, e vamos continuar essa história conectados, deixando sempre um comentário, deixando sempre uma curtida e o principal, se esse vídeo foi importante para você, envie ele para outras pessoas, porque isso faz com que o YouTube entregue para mais pessoas por considerar esse um vídeo relevante e um conteúdo relevante. Essa é a minha intenção e eu quero agradecer você aqui pela presença e vamos junto que toda semana tem vídeo novo para você.